Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 5. Irmãos, vamos ao Monte da Bem-aventurança? Quantos gostariam de ir ao Monte da Bem-aventurança? Aleluia. Vamos lá então, para as bem-aventuranças, e vamos degustar aquilo que Deus tem para nós essa noite, né, mano? Porque eu tenho certeza, depois desse momento de louvor, que a mesa está posta, irmão. Olha, só não come de se saciar quem de fato ainda não percebeu, ou mesmo quem já o percebeu, mas decidiu não comer. Do contrário, fique à vontade para se lambuzar mesmo, porque afinal, crianças não sabem medir nem minutos e nem quilômetros. Pode ser mesmo que nós estejamos a um passo da eternidade, pode ser que estejamos a algumas horas da eternidade. Quem sabe este culto nunca mais acabe, não? E seria um privilégio, irmão, muito privilégio, rever alguns irmãos e, acima de tudo, poder pela primeira vez ver com os meus olhos o meu Senhor, que enquanto todo mundo dizia que o que para mim só me faltava era a morte, ele gritava no meio de todas as vozes que falavam que para mim só faltava a morte, ele gritava dizendo: ainda tem muita vida. Aliás, tem vida eterna, não é muita, é eterna. Então, e quem sabe, né, irmãos, a gente vai poder, num piscar de olhos, encontrar o nosso Senhor e ser livre dessa estrutura nojenta, fedorenta, dessa estrutura, desse monturo chamado terra, né, Serginho? Dessa porcaria que a gente, infelizmente, tem que enfrentar, e que breve, muito breve, não precisaremos mais chorar, porque diz que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E esses dias eu estava pensando: meu Deus, como vai ser isso? As vias lacrimais vão secar? Não vai ser isso. É que nós não teremos mais motivos, porque a plenitude da alegria estará lá, a plenitude da paz também vai estar lá, então não precisaremos mais. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5, verso de número 1, vamos a mensagem da bem-aventurança. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Não perca esta oportunidade. Sabe, eu estava pensando que na mensagem da bem-aventurança existe algo maravilhoso para nós degustarmos. Eu fiquei prestando atenção nessa mensagem, lendo ela, percebendo a ótica de Deus em Jesus, como Deus vê a humanidade, de que monte, de que visão o Senhor está enxergando a nossa vida, porque uma coisa é fato, nós estamos trilhando o nosso caminho, nós estamos indo, e somos verdadeiramente privilegiados por um dia poder ter topado com Jesus nas esquinas da vida, e Ele nos atraído para o teu caminho, e nesse caminho Ele nos mostra diariamente ou momentaneamente a forma como Ele vê. Eu fico pensando que a grande batalha, se é que Deus batalha com alguém, porque Deus não tem paz, porque Ele levantou a bandeira branca e disse: olha, parem de me atacar que aí eu paro também. Deus tem paz porque Ele não tem inimigo. Deus tem paz porque Ele não tem inimigo, e a real é que ver como Deus enxerga a vida é melhor para nós. É melhor para nós que estamos a caminho do reino e que a fé nasceu por algum motivo, por algum dia termos ouvido falar da mensagem da cruz de Jesus, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo sabendo que pessoas estão aqui que se aproximaram de Deus, porque no fundo esperavam conseguir em Deus aquilo que não conseguiram em nenhum outro lugar da vida. Eu estava ontem conversando com um casal, um amigão meu, ele vai vir aqui, o Fernando. Ele está naquela foto do meu batismo junto comigo, ele se batizou no mesmo dia, nós descemos as águas juntos, somos amigos de longa data. E eu estava falando para ele, sabe, Fê, o que diferencia o nosso Deus dos supostos deuses que se existam, porque na Bíblia chama muitas entidades de Deus com letra minúscula. Por outro lado, ela diz que aquilo que está consagrado a outros deuses está consagrado a nada. Quer dizer, fica parecendo que Deus quis mostrar que existe, que o diabo ele existe, que Satanás existe, ele é um anjo caído, ele perambula por esta terra tentando acabar com a criação de Deus, mas ele tem também que obedecer. E nós temos visto um povo olhar para a igreja, olhar para Deus e dizer que Deus está na vida dele porque ele conseguiu comprar alguma coisa, que Deus está na vida dele porque ele conseguiu vender alguma coisa, que Deus está na vida dele porque ele conseguiu ganhar alguma coisa, ou que Deus está na vida dele porque ele conseguiu dar alguma coisa. Nós temos visto na nossa nação ser violentada por uma mensagem que tenta avalizar, sabe o que é avalizar, né? Outorgar, que tenta assinar embaixo para dizer Deus está aqui, colocando um adesivo no seu carrão dizendo Deus foi Deus que me deu. Quer dizer, nós estamos visto uma nação ou um grupo grande dentro de uma nação tentar provar a existência de Deus porque Deus curou de uma enfermidade. Está vendo? Eu tinha uma enfermidade e Deus a curou, Deus existe. E eu estava conversando com esse irmão ontem e estava falando para ele que depois de muitos anos estando no caminho do reino, da graça, eu percebi uma coisa. Eu percebi pelo Espírito Santo que a única coisa que pode verdadeiramente avalizar Deus se chama salvação. Do resto, tudo que está nesta terra
outros deuses também podem fazer. Outros deuses podem dar carro, outros deuses podem dar casa, outros deuses podem curar. Outros deuses, se lembra da passagem de Moisés, que foi com a vara e com um mandato de Deus que ele enfiasse a mão e a mão ficaria leprosa, Marcelo. Ele chegou lá, o faraó chama os seus magos, os seus feiticeiros, e eles imitam os sinais certinho. A Bíblia está recheado. Simão, o encantador, tenta comprar o poder dos discípulos de curar, porque ele encantava, porque ele fazia obras de feitiçaria. Outros deuses também podem dar carros, casas, curas, podem dar pessoas a outras. Não está cheio de adesivo colado nos postes. Faça encantamento para a vida amorosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se faz encantamento para alguém gostar de alguém. Outros deuses também podem fazer isso. Satanás, os seus demônios podem promover o que eles quiserem nesta terra. Aliás, tenho muito duvidado de que coisas que pessoas têm falado que Deus deu, veio de verdade de Deus. Mas quando alguém disser a você, Deus te deu a salvação da tua alma, então aí você pode dizer, Deus está comigo. Quem sabe vamos colar um adesivo em nossas vidas, escrito, presente de Deus. Não mais nos nossos carros, e nem mais nas janelas de nossas casas, mas quem sabe, na nossa moral, no nosso caminhar, na nossa testa, nos nossos olhos, nas nossas palavras, pessoas entendam que Deus lhe deu um presente, e que Deus existe, por simplesmente ter salvado alguém como você. Porque isso me faz fascinar em Deus. A gente erra, a gente comete erros, a gente comete falhas, a gente faz coisas absurdas em nossas vidas, a gente fala um monte de besteira ao longo dos nossos dias, a gente faz muitas coisas. Chegamos a uma igreja, eu sempre que posso falo isso, chegamos na igreja, no segundo hino, já está alguma coisa verdadeiramente acontecendo aqui dentro. Sabe como eu vejo Deus? Eu vejo Deus um pai que ama tanto, que quando o filho resolve ter alguma consciência, é aquele pai que diz, deixa eu aproveitar esse momento de consciência desse meu filho, deixa eu me jogar no pescoço dele e tentar falar para ele coisas que eu não consigo falar enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está no seu caminho. Eu acho que é isso. Por favor, dá para uma pessoa só cuidar disso? Se der, eu agradeço. Obrigado. Eu tenho certeza disso, que o que Deus, aonde Deus avaliza a sua existência, é na obra que só Ele pode fazer, é na obra da salvação, pois só Ele pode salvar um ser humano de seu pecado. Mas como Deus vê a vida? Como Deus vê a gente? Como Deus vê o desfecho da vida humana? Como o Senhor enxerga? Porque eu tenho visto pessoas falarem até em nome de Deus coisas que não parecem com a forma como Deus vê. E eu queria chamar você para dentro das bem-aventuranças. Diz o primeiro texto, versículo de número 3. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Quem está falando isso é Deus, na boca de Jesus, porque Deus é Jesus, e Jesus é Deus. Hebreus diz que Ele é a imagem exata de Deus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Está em Jesus revelado a imagem exata do nosso Deus. Ele disse que é feliz, aleluia, feliz. Como ele viu isso? De que lugar ele estava vendo isso, irmã Ditinha, minha amada? Porque parece que as pessoas estão dizendo, fale em verdade, na sua ótica que o mundo impregnou no teu coração,
quem é feliz? Mas seja sincero, quem é feliz? O que a televisão diz sobre alguém que é feliz? É feliz aquele que tem grana? É feliz aquele que pode viajar, que pode ir para a Ilha de Caras fazer uma reportagem? É feliz aquele que tem carros importados em sua garagem? É feliz aquele que tem várias mulheres? É feliz aquele que tem fama? Não é? É feliz aquele que tem fama? É feliz aquele que tem muita grana? É feliz aquele que está na notoriedade? É feliz aquele que tem muito? É feliz aquele que pode fazer o que quer? Isso que a sociedade diz para nós. Engraçado que às vezes a gente percebe, eu não sei se você percebe também, mas às vezes nós, a igreja, a gente adere um pouco dessa visão, a gente adere um pouco de quem que é feliz? Quem que é bem-aventurado? Ah, fulano é bem-aventurado. Mas por que fulano é bem-aventurado? Ah, você não viu, ele conseguiu comprar a casa dele. Ah, fulano é bem-aventurado, você não viu? Olha, ela conseguiu um namorado. Olha, fulano é bem-aventurado, olha, ele conseguiu se casar. Aleluia. Bem-aventurado, casamento, essas coisas. Você tem que acreditar. Bom, tudo bem. Mas Jesus, Deus através da boca de Jesus disse: bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito. Irmão, eu vou quem sabe um dia nós conseguimos colocar o Olive Tree aqui, né? Seria legal, não seria? Valdir? Será que dá, Valdão? Meu amado irmão Valdério, tenta fazer um negócio desse. Renatinho, os cibernéticos que tem Strong. Poxa. Porque olha o que diz o grego do humilde. Está preparado? A originalidade da palavra, olha o que diz: reduzido à pobreza, mendigo, que pede esmola, destituído de riqueza, de influência, de posição e de honra. Humilde é aflito, destituído de virtudes cristãs e de riqueza eterna. Está afim? Eu vou continuar. Desamparado, impotente para realizar algum objetivo, pobre, segura, indigente, necessitado em todos os sentidos, com respeito ao seu espírito, destituído da riqueza do aprendizado e da cultura intelectual que as escolas proporcionam. Irmão, eu acho que Deus está querendo nos informar algo que para nós vai parecer uma grande loucura. Por que Deus diria que uma pessoa nessas qualificações que eu acabei de ler, por que Deus diria que esses são bem-aventurados? Feliz é a pessoa que está destituído que é indigente. Feliz é a pessoa que está destituído de riquezas, que não tem influência nenhuma, posição nenhuma, honra nenhuma. Essa pessoa é feliz? É até estranho de falar isso dentro de uma igreja, porque as igrejas estão dizendo ao contrário, não é, Jean? Não, você vai ter, não, você vai ser influente, não, você vai ganhar, não, você vai ter. Não, irmão visitou pela primeira vez, irmão, levanta a mão, leva a chave de ouro, de diamante, de aquele monte de coisa que está, né? Você vai ser, não, mas aí a Bíblia diz que é feliz o cara que não tem nada. E que pior do que não ter nada é o seguinte: ele não tem nada nem dentro dele. Por que vocês estão olhando com essa cara para mim? Ele não tem nada nem dentro dele. Por
que uma pessoa dessa seria feliz? Porque Deus disse que através da boca de Jesus que uma pessoa dessa conseguiria ser feliz. Sabe, nós estávamos com o irmão Mário Matos. Eu ainda trago esse velhinho aqui. Velhinha, eu ainda trago. Irmão Mário Matos é um pastor de 70 e lá anos. Serviu a Deus na Amazônia há muitos anos. Depois os filhos dele nasceu. E ele achou que ia fazer melhor levando os filhos para os Estados Unidos para crescerem lá. Os filhos agora têm 35, 40 anos, querem voltar para a Amazônia porque Deus chamou no coração os filhos, sem que o pai influenciasse em alguma coisa. O irmão Kleber Matos viajou com a gente, o irmão Mário Matos, no ano passado, e eu vou trazer ele aqui. Ele é o autor daquela mensagem que um dia eu disse para você, que ele disse: vamos pregar o evangelho como asas. Mas como assim, irmão Mário? Fala de novo isso, nós no Skype. Vamos pregar o evangelho como asas e não como prisão. Prega como asas, dá asas do evangelho para alguém, assim, quando ele estiver lá naquele buraco profundo da vida, quando ninguém puder ajudar ele, quando ninguém puder fazer nada por ele, quando ele vê que não tem mais ninguém para fazer nada por ele, ele vai se lembrar que alguém falou de Jesus, da salvação em Cristo e do amor de Jesus. Quando ele lembrar, as asas vão automaticamente, sem que o dono daquele evangelho, sem que o portador daquele evangelho falasse alguma coisa, quando ele se lembrar, Jesus me ama, as asas vão fazer assim nas costas. Pode voar de dentro desse buraco, porque o evangelho te tira. Foi ele que falou isso. E ele também um dia falou para nós uma coisa: olha, eu passei muitos anos de minha vida indo à igreja, e eu ia à igreja, e eu voltava para casa, e eu ainda passava por muitas dificuldades no que diz respeito à fé. Eu passava por muitas dificuldades para entender Deus, eu passava muitas dificuldades para enfrentar a vida, eu passava muitas dificuldades para entender o que Deus estava fazendo na minha história, e eu passava muitas dificuldades. E eu dizia para Deus: Senhor, meu Deus, eu vou para a tua casa, eu sento lá, eu adoro, eu canto, eu choro, eu ouço a palavra, eu faço tudo que está na cartilha da igreja. Por que eu ainda tenho dificuldades? Então um dia Deus visitou ele e disse: sabe por quê? Porque você vem com tanta coisa para a minha casa, que sobra sempre um espacinho assim. Aí eu uso o espacinho assim para pôr alguma coisinha de mim aí dentro de você. Aí você vai embora com esse alguma coisinha, e essa alguma coisinha não te sustenta, não te dá força. Aí você vai caminhando, sucumbindo, caminhando, sucumbindo, caminhando, sucumbindo, caminhando, sucumbindo. Sabe, na verdade, eu quero te levar a uma estatura de vida um dia para você entrar assim tão destruído, mas tão destruído. E ele contou que um dia a vida dele simplesmente foi colocada de cabeça para baixo, né, gente? De cabeça para baixo. Ele olhou e disse assim: seria melhor que Deus me levasse embora, né, Val? Seria melhor que Deus me levasse embora, que minha vida está virada de cabeça para baixo. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Quando ele disse para Deus: eu não tenho mais nada para te oferecer, Deus disse: é agora que eu quero você. Você não precisa mesmo me oferecer mais nada. O que você trazia para me oferecer me atrapalhava de fazer em você aquilo que eu queria fazer. Quando você veio de cabeça para baixo, com todos os seus bolsos vazios, com todo o seu coração vazio, com toda a sua mente destruída, quando você olhou para você e disse: eu não tenho mais nada para oferecer para Deus, era exatamente naquele momento que eu tinha tudo para oferecer para Deus. Você sabe por que Deus falou na boca de Jesus que feliz é o homem que não tem nada? Que feliz é um homem que é indigente, que não tem nem nome? Porque tem pessoas que chegam na igreja que não tem nem nome mais. Tem pessoas que estão na igreja que não tem nem mais honra, que não tem mais moral, que não tem mais nome, que não tem mais, que vai mendigar na fé, vai mendigar a amizade, vai mendigar companheirismo, vai mendigar. É assim que talvez você tenha entrado na igreja, mendigando a vida, mendigando porque Deus de alguma forma se arrastando como um mendigo, com o cobertor sujo nas costas, com a roupa suja do seu pecado. Sabe o que o Senhor disse? Você, é isso aí. Eu não estou pregando uma heresia, eu estou pregando a palavra de Deus. Você, exatamente você, do jeito que você está, mendigando na fé, é exatamente você que Deus chama de feliz. Sabe por quê?
Porque quando o homem não tem o que atrapalhar Deus, porque quando o homem já não tem mais aonde se segurar na sua intelectualidade, está cheio de gente se segurando na sua intelectualidade. Deixa eu ir nessa igreja para ver esse cara pregar. Não, eu estou congregando ali com o pastor Duda, mas eu tenho a minha forma de ver o evangelho. Fique à vontade, meu irmão. Mas seria bom que nós mendigássemos na intelectualidade, porque se nós acharmos que temos alguma coisa, talvez não entraremos na lista dos bem-aventurados de Jesus. Sabe que eu olhei e vi Deus olhando. Deus olha diferente. Deus olha aquele camarada, aquela mulher que já não tem mais nada em sua vida. Deus vê ele como feliz. Sabe por quê? Porque o caminho está aberto. Porque o seu coração está aberto. Porque a sua vida está aberta. Fale a verdade. Se Deus viesse hoje em você e dissesse: deixa eu morar aí dentro de você, deixa eu acabar com tudo isso que você está sentindo, deixa eu mudar toda a tua história, deixa eu te fazer uma pessoa diferente de tudo que você foi até o dia de hoje, deixa eu fazer com você aquilo que nunca ninguém fez, para que as pessoas um dia possam te olhar e dizer: o quê? Esse aí é fulano? Não porque tem um carro, não porque tem uma casa, mas porque tem um Deus morando em seu ser. Você sabe por que Deus disse que quem não tem nada, quem é mendigo é feliz? Porque de fato quem é mendigo não tem o que valorizar. Quem está arrebentado em sua vida não tem mais o que perder, não tem como perder nada. Ele já não tem mais o que atrapalhar para que o evangelho venha até ele e entre na vida dele. O próprio Senhor disse a respeito dos ricos, e eu até acho que ele disse literalmente, porque vamos ser sinceros, pregar evangelho para rico não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque o rico, ele tem um poder que está no bolso dele, que faz ele achar que ele domina todas as coisas. Aí você vai falar para o cara: mas você é pecador, e se você não se converter, se os seus caminhos não forem nos caminhos do Senhor, você vai para o inferno com todo o seu dinheiro. Ele diz: então eu vou para o inferno, porque ele acha, como pessoas da minha família, acha que lá no inferno ele vai poder comprar. Tem um da minha família que diz: eu quero ir para o inferno mesmo, porque pelo menos lá vai ter umas capetinhas gostosas para me sair. Ele acha que vai ter. Seria bom, irmão, que nós fôssemos um bando de mendigos aqui essa noite. Seria bom, irmãos, que os nossos corações estivessem verdadeiramente mendigando tudo. Sabe o que é um coração que mendiga tudo? É um coração que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer, Cláudio, que não sabe, que está vivo, que está olhando a vida, que está vendo tudo, que está assistindo tudo, mas que dia após dia acorda e vai dormir sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Esse coração, Jesus disse que era bem-aventurado. Eu consegui ver o que o Senhor estava falando, e gostaria que vocês vissem também. Feliz é o homem que tem um coração aberto para mim, porque em mim habita a felicidade. Em Cristo, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, dê logo o seu braço a torcer. Em Cristo está a felicidade. É em Cristo, Joel, é em Cristo que está a felicidade, meus irmãos. Existe uma luta muito grande para dizer que a nossa felicidade está naquilo que a gente constrói essa vida. Mas em nome de Jesus eu protesto, Jean Carlos. É em Cristo que está o sentido de nossas vidas. Se vai morar de aluguel a vida inteira, ou vai morar numa casona lá no Euroville, eu não sei. Se vai andar de ônibus a vida inteira, se vai ter que vir andando da rodoviária para a igreja a vida inteira, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: se a tua vida tiver sentido em Cristo, andando a pé ou andando de carro,
vivendo numa casona, numa casinha, estando com saúde ou lutando por ela, não tendo nenhuma doença ou tendo que medicar ela para o resto da vida, a felicidade pode morar dentro de você, porque a felicidade do ser humano só se completa, o ser humano só encontra felicidade genuína, Manu, quando ele encontra o Evangelho de Jesus Cristo. Só nele a vida faz sentido. Aleluia. Próximo. Próximo, Renatinho. Bem-aventurado, feliz. Irmão, eu não sei onde Deus estava com a cabeça, com certeza Ele estava com a cabeça na eternidade, porque se nós falarmos isso para uma pessoa no meio da rua, olha, você é feliz porque você está chorando, ela vai dizer, sai daqui, seu crente maluco. Mas foi isso que Deus disse. Você que está a chorar, por qualquer que seja o motivo, se as lágrimas têm caído dos teus olhos, eu queria dizer para você que a humanidade vê você como um coitado. Alguns irmãos têm compaixão de você, outros estão falando bem feito porque você merece, mas Deus está falando, você é feliz. Eu falei, Deus, me ensina esse negócio porque eu choro demais. Estou a passar um momento que eu tenho chorado do fundo da minha alma, do fundo da minha alma. Eu descobri com esse momento porque que Deus disse que quem está chorando é feliz. Porque só chora, Eliel. Só chora ali quem está sentindo. Só chora quem sente de verdade algo. Por isso, às vezes, a gente desconfia se alguém de verdade está sentindo alguma coisa. Aquela pessoa veio conversar, você tem esse método. Aquela pessoa veio conversar comigo, mas ela disse que estava arrependida, mas ela disse que fez isso, fez aquilo, mas não caiu uma lágrima no olho dela. O cara matou a menina, matou a mulher, vai para o noticiário. Cara, você está arrependido? Ele diz, estou arrependido, mas não caiu uma lágrima do olho dele. Todo mundo desconfia que seja verdade que ele esteja arrependido. Agora conversa com alguém que verdadeiramente se arrependeu dos seus atos. Conversa. Eu estava com um amigo hoje, lembrando de coisas que eu não tenho coragem de contar para ninguém. De coisas que eu vivi na minha vida, no meu passado, enfiado no crime, nas drogas, de coisas que eu nem posso talvez contar, mas todas as vezes que eu me lembro daquilo, os meus olhos enchem de lágrimas, sabe por quê? Porque eu sinto. Eu lembro de algumas situações de alguns irmãos aqui dentro desta casa. Eu lembro de coisas que acontecem na vida de pessoas aqui dentro dessa casa. Pessoas que estão comigo, pessoas que são meus irmãos, pessoas que congregam, que confiam em mim como pastor. Eu fico lembrando, às vezes estou dentro da minha casa, eu deito no meu travesseiro e choro. Choro até altas horas da madrugada. Choro de verdade, Michele. Choro porque não era para essas pessoas estarem vivendo isso. Choro porque eu tenho amigos que eu não posso fazer mais nada por eles. Choro porque eu gostaria que tivesse pessoas que olhassem para elas como eu, pecador, consigo olhar, que dirá a Deus. Choro por pessoas da minha família que infelizmente não encontraram o Evangelho, estão muito distantes disso.
Eu choro de verdade, Serginho. Eu choro porque eu sinto isso. Eu chorei muito quando a clínica acabou, porque eu sei que a comunidade era uma ferramenta de Deus. Eu chorei muito quando eu olhei e vi não tinha mais dinheiro para pagar as contas. Quando pessoas saíram daquele lugar. Agora no final, carregando as coisas, eu segurei o choro quando eu fui dentro do carro, limpando as lágrimas. De lembrar, Lê, que eu não ia mais passar os meus dias junto de você, cara. Porque você é um grande amigo, Lê. Você é um grande amigo. De lembrar que não ia passar mais meus dias junto com pessoas que ficaram comigo ali durante todo esse tempo. Juliano, Anéia, grandes amigos. Pessoas que lutaram do seu jeito, com seus erros, com seus problemas. Se você também chora, Eliseu, se você também chora porque tem um pai, porque tem uma mãe, porque tem um irmão, porque tem um amigo de igreja que está a passar uma situação que você não gostaria que ele estivesse passando, porque a gente não é assim. Nós não somos um bando de urubus que ficamos esperando alguém cair por meio da estrada podre para ir lá e comer a carniça daquela pessoa. Eu me nego a ser urubu. Nós somos irmãos em Cristo, Raquel. E se a gente não pode dar a mão a alguém, demos pelo menos o nosso apoio. Você que chora, Deus diz que você é feliz. Sabe por quê? Porque toda vez que você chora, você sente. E toda vez que você sente, Deus sente junto com você. Deus te ama tanto, Belinha, que a gente nem sabe dizer quanto que Ele nos ama, Jean Carlos. A gente fica aqui tentando, culto após culto, dizer: irmão, Jesus te ama, irmão, Jesus te ama, irmão, Jesus te ama. Essa mensagem ficou até banalizada, mas a gente não sabe dizer quanto. Eu só sei que teve umas 39 chicotadas no chicote azorrague, teve varada. Tudo bem, tem bastante água aqui, obrigado. Teve bastante varada, teve bastante cuspe, teve bastante soco, teve bastante tapa, teve bastante cravos, teve pregos, teve cruz, teve xingos. Maldito, desce daí, você não é filho de Deus, seu maldito. O que a Bíblia me relata, para mim já é muito, para saber o quanto Deus me amou. Depois, eu olho para mim e vejo aonde Jesus me encontrou. Em que situação Jesus me encontrou? Se eu não fosse o pior, eu era um dos 2 piores. Só minha mãe para me amar, e olhe lá, Marcelo. Mas mesmo assim Ele me amou. Mesmo assim Ele te amou. Mentiroso do jeito que você é. Mesmo assim Ele te amou, mentirosa do jeito que você era. Perdoa a palavra, irmão, mas eu vou falar. Mesmo prostituto do jeito que você era. Mesmo prostituta do jeito que você era. Eu não estou falando só de sexo, eu estou falando de vida. De se vender para uma amizade, de largar amigos sinceros porque o outro tem carro. E também de cada dia ter uma namorada, cada dia deitado com uma. Foi assim que Deus te encontrou. Xingando palavrões no portão de casa para a senhora, sua mãe. Foi assim que Deus te encontrou. Se você chora,
quer dizer que você sente, Deus te ama tanto, Deus ama tanto a humanidade, que Deus nunca vai permitir você sentir isso sozinho, Deninho. E tem pessoas que até sem conhecer a Deus dizem, sabe por que eu choro? Eu choro porque eu desabafo no choro. Não é não? Você chora porque quando cai lágrima dos seus olhos, Deus te ama tanto que Ele te consola. E por isso você é feliz. Ele diz que os que choram são felizes. Porque quando o ser humano chora na presença de Deus, Deus consola. Feliz é o homem que está no colinho do papaizinho. Alguém aqui queria o colinho do papai? Hã? Seria tão bom, né, irmão? Fala a verdade. Se ele sentasse naquela cadeira ali agora e pegasse um por um de nós, assim, fisicamente, no colo, né? Não seria bom? Te pegasse no colo, hã? Tirasse o teu pescoço, passasse a mão no teu cabelo, gritasse palavras de amor no teu ouvido e te abraçasse bem apertado, a ponto de você sentir todo o poder dele e você se sentir protegido, e você se sentir amado, e você se sentir consolado. Consolo é um espetáculo que só Deus pode promover na vida de um ser humano. Eu sei porque o meu pai faleceu em fevereiro, dia 18 de fevereiro, no dia que nós íamos comemorar o aniversário dele. Nasceu dia 18 de fevereiro e faleceu dia 18 de fevereiro. E quando muitos de vocês chegaram lá para cantar junto comigo, eu achei que eu não ia ter coragem de ver o meu pai ali deitado naquela esquife. Mas quando eu vi vocês com os instrumentos, eu olhei e disse, a maior alegria que eu posso ter é ver o meu pai sendo salvo. E quando nós cantamos, mais perto quero estar, diante do Espírito Santo de Deus, eu estou testemunhando isso. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não senti mais medo de ver o Lu ali. Eu senti prazer de ver ele ali. E o consolo aconteceu. Eu sei que Deus pode te consolar. A única coisa é que você precisa sentir. Por isso ele diz que feliz é o homem que chora. Então eu queria te convidar para uma coisa. Se você está com dificuldades para enfrentar a sua vida, chora. Eu acho que o conselho do ser humano é bom para a gente, quando ele diz assim, senta e chora, Claudinha. Só o que te resta é chorar. Faça isso. Porque se você chorar com a alma, com o coração, saiba de uma coisa, você é a pessoa mais feliz entre nós. Ele vai te consolar, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te caminhar, Ele vai te levar para o caminho dEle, Ele vai te levar para onde Ele quiser, e você vai ser tão feliz. Está gostando da ótica de Deus a nosso respeito? Nem sei se consigo terminar. Não consigo. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, e bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os que põem paz enquanto os dois querem brigar. Sabe, Deus olha para a nossa vida e Ele vê felicidade em coisas que a gente vê desgraça. Fala a verdade, quem dentro de nós aqui quer ser manso?
Quem dentre nós aqui tem facilidade para mansidão? Você percebe que Deus vê a vida de uma outra ótica? Você percebe que Ele está tentando nos ensinar que tem coisa que a gente rejeita, que é na verdade a única coisa que pode de fato nos fazer ser feliz nele. Então eu sei que vai ser duro ter sede de justiça, porque ter sede de justiça é ter sede de que Deus trabalhe em mim. Não é sede de justiça para os outros, isso é hipocrisia. É sede de justiça para mim. E quem de nós de verdade temos coragem de dizer: Senhor, olha, me amassa, me faz de novo, Senhor, pelo amor do teu nome, Jesus, me tira do caminho que eu estou andando, faz de fato, me lixa, me rala, me pinta, me quebra de novo, como diz o hino. Quem? A gente fala isso para os outros: Senhor, esse irmão cometeu essa atrocidade, que o Senhor possa trabalhar na vida dele. Mas quem verdadeiramente entre nós tem fome e sede de justiça? Você percebe que tudo aquilo que a gente vê como dificuldade, quem é pacificador? Irmão, feliz é o pacificador. A gente chama de otário, né? A gente chama de otário, a gente fala que esse cara é um besta. Se fosse comigo, eu ia arrebentar a cara de fulano. Mas o pacificador, diz Deus, que ele é feliz. Por que será, irmão? Você já se perguntou? Olha, quando você chegar na tua casa, você pergunta para Deus: lê esse texto, que eu vou passar um monte de coisa aqui, porque já acabou o meu tempo. Mas, só o do pacificador, tá bom? Eu acho que quando alguém entra no meio de uma briga para dizer assim: olha, por favor, não briguem, não façam isso, calma, fica calmo, vamos tentar encontrar um caminho para isso não acontecer. Eu acho que essa pessoa é feliz. E diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vi no texto a revelação de por que são bem-aventurados. São bem-aventurados porque quando alguém diz: cara, pelo amor de Deus, não briga não, calma, olha, não vamos falar sobre isso, deixa isso aí para lá, tem alguma coisa a ver com a tua vida? Não, então não fale, calma, pare de falar isso, deixa quieto isso, deixa que as pessoas se resolvam, não vá brigar, fica calmo. Essa pessoa parece com alguém muito especial, que fez isso também. Só que quando ele fez isso, a briga não era entre duas pessoas, a briga era entre alguém que tem todo o poder e que ia simplesmente acabar com as pessoas e as pessoas. Não é isso que diz Colossenses, capítulo de número 2, se não me falha a memória, ou 7, sei lá. Qual que é o texto? Colossenses? Alguém grita aí? Está vendo riscado a cédula que era contra nós? 6. Colossenses é 2. Eu achei que era 2 mesmo. Colossenses capítulo de número 2. Está afim? Estão comendo? Eu também estou. Colossenses capítulo de número 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Alguém já leu aí? É isso mesmo? Versículo de número 13. Quer ler comigo? 2:13, vamos juntos? E a vós, vamos. Quando estáveis e nasce incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos. Tem que passar. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós. Irmão, você não está querendo ler esse negócio? Removeu-a do meio de nós.
cravando na cruz. Passa aí, Nadia. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Quando um pacificador entra em ação, ele entra em ação para se parecer com o grande pacificador, Jesus. Por isso, ele é bem-aventurado, porque ele é chamado Filho de Deus. Por fim, bem-aventurado sois vós, versículo de número 11, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo a vosso respeito, disserem todo mal contra vós. Então, também tem essa. Deus também viu isso, que nós tomaríamos outras decisões, nós andaríamos na vida com outras formas de ver a vida, e pessoas diriam: mas você está vivendo isso e está reagindo desse jeito? Como pode? E te injuriarem, caluniarem, e até mentindo para poder acabar mais com a tua reputação, porque você ama o Evangelho e anda no Evangelho, falarem a teu respeito. Nesse dia de humildade de coração, nesse dia de choro, nesse dia de mansidão, nesse dia de fome, de sede de justiça, nesse dia de limpos de coração, nesse dia de ter misericórdia de alguém, nesse dia de alguém falar mal de você porque você serve a Deus agora, quando você viver isso, se alegra, mas se alegra de verdade, porque o ser humano pode não entender, mas nesse dia Deus vai estar com você. Feche os seus olhos por um instante. Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.